Meus amigos, a graça e a paz a todos. Eu queria falar de um tema nesse vídeo a respeito da chocarrice. No livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 1, Paulo inicia falando com a igreja de Éfeso que os irmãos daquela igreja deveriam ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus como filhos amados. E ele vai falando, com amor, amai também como Cristo vos amou, mas fiquei longe da prostituição, da impureza, da avareza, da idolatria. E ele fala também de um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, a respeito da chocarrice. Aí eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra chocarrice. A palavra chocarrice, ela também tem um significado de zombaria ou desrespeito, ou falta de respeito com o próximo. Bom, Paulo ele condena essas coisas, porque talvez na igreja de Éfeso o povo ele zombava muito, escarnecia muito dos irmãos. Talvez escarnecia de irmãos que eram muito humildes, ou que eram pobres, ou que não tinham dons, irmãos que não tinham talentos. E isso também é um pecado. E Paulo severamente fala para eles. Fala, não pratiquei as obras infrutuosas das trevas, porque não alcançarão o reino de Deus fazendo isso. Eu queria falar com vocês a respeito de um caso que aconteceu há uns dias atrás. Eu fui numa igreja e lá era um congresso e uma missionária foi convidada para pregar nessa igreja. E ela pregando uma mensagem que eu gosto de pregar, eu gosto de ouvir, que são as mensagens que exortam as pessoas, que exortam para que andem no caminho do Senhor. Sabe, e ela ali pregando ali, sabe, naquela seriedade, nada de sensacionalismo, que é coisa também que eu não gosto, não aprovo. Ela pregando uma mensagem concentrada e objetiva. Ela foi bem objetiva no que ela queria dizer. Ela dizendo que o cristão tem que ser honesto, tem que dar um bom exemplo, o homem tem que cuidar da sua esposa, a mulher tem que cuidar do seu marido, e ambos têm que cuidar dos filhos, os filhos têm que respeitar pai e mãe. Fazia tempo que eu não via uma mensagem assim. E acontece que naquela igreja tinha um homem que ele tinha problemas já, devido à sua idade. Eu não sei qual era o problema dele, se ele já estava com Alzheimer, eu não sei qual era o problema. E de vez em quando ele levantava. Ele levantava no horário do culto, na hora da pregação, e eu percebia que no púlpito muitos obreiros ali estavam, sabe, como que não estivessem gostando da mensagem. E aí, quando aquele homem começou a levantar, ele começou a andar pela igreja e ele foi na direção dessa missionária. Aí um obreiro foi e segurou ele, né? Ele é um membro da igreja. Mas segurou ele com carinho, pegou ele para levar ele lá para o banco novamente. E nisso, meus irmãos, começou desde o púlpito até lá embaixo, todo mundo dando risada. E começou a achar graça, eu vi obreiros colocando a mão na cabeça, fazendo gesto. E aí eu lembrei dessa passagem na hora, que Paulo exortava os irmãos a não praticarem chocarrice na igreja, que é falta de respeito, que é zombaria. E aí eu fiquei percebendo que a missionária, ela não estava mais empolgada como ela estava antes de acontecer isso. E as pessoas riam, ela olhava para, sem dúvida, olhava para o rosto das pessoas e começou, né, a se perder a concentração. Eu achei uma falta de respeito, irmão, sabia? Porque ali naquele momento, quando a pessoa está exortando a igreja, ensinando o que um cristão tem que ser nessa geração, no meio da sociedade, pessoas ali não estavam dando ibope para a pregação dela. E neste momento aí que o Senhor começou a andar na igreja, começaram a rir. E riam. Aí a missionária, talvez ela perdeu a concentração. Eu sei que a mensagem dela não durou muito tempo. Talvez ela se sentiu até triste, né? Por estar pregando num culto, falando aquilo que Deus realmente mandou. E aí de repente ela se depara com a igreja toda brincando, sabe? Rindo, dispersa.
E aí eu fiquei meditando ali naquele momento, pensando, se fosse um culto em que o pregador, a missionária estivesse ali pregando chave de casa, chave de carro, de bênção, aí estaria todo mundo ali glorificando, ninguém ia notar o Senhor, ninguém ia notar ele andando pela igreja. Mas como era uma mensagem que ia direto ao coração e mensagens que tocava na ferida ali de muitos, as pessoas não dão ibope. As pessoas começaram a rir, até mesmo para tirar o crédito da mensagem dela. E meus irmãos, essa chocarrice, ela tem que sair da igreja em nome de Jesus. Nós devemos ser um povo santo, um povo sério. A gente nunca pode estar rindo da desgraça de alguém. A gente nunca pode estar zombando ou rindo no momento que está se falando coisas sérias. Sabe aquela criança que o pai e a mãe estão ensinando ela e aquela criança fica zombando, mexendo os ombros, fazendo assim, dando risadinha? Foi mais ou menos aquilo ali que eu vi no culto. Tome cuidado com o espírito da chocarrice e da zombaria. Repreenda ele em nome do Senhor Jesus. Porque a vida cristã, ela não é brincadeira. Ela é uma vida séria. Ela tem que ser levada a sério. Esta palavra aqui, meus irmãos, ela tem que ser levada a sério. Cristo não morreu de brincadeira. Ele levou a sério tudo o que ele fez por nós. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.